Olá, gente querida, bom dia, graça e paz. Pastor Rafael aqui em mais uma devocional do dia e hoje no Salmo de número 95. Quero ler com vocês os versos de 1 a 3. Mas antes de lermos o texto, eu quero pedir que você comente aqui embaixo como tem sido essa experiência para você. Qual salmo tem mais falado ao seu coração? Comenta aqui embaixo, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos juntos espalhar o evangelho do nosso Senhor Jesus através dessa jornada nos salmos. Amém? Vamos ler o texto. Salmo 95, versos 1 ao 3 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Meus irmãos, este salmo, ele trata de um convite para adorar a Deus. Nele, o salmista expressa o grande Deus Salvador, o grande Deus bondoso. O salmista aqui exalta a Deus como o grande Rei acima de todos os deuses. E ele também exorta os israelitas para adorá-lo. Nós vamos dividir este salmo em duas partes. Nos versículos 1 ao 7, o salmista trata das razões para louvar o soberano Senhor. E nos versículos 8 ao 11, o salmista trata das razões para crer no soberano Senhor. Pois bem, o salmista começa nos primeiros versículos, os quais nós lemos aqui, convidando a congregação para glorificar o Senhor em cânticos para a sua salvação. A frase que mais se expressa aqui é rocha da nossa salvação, como ele diz aqui já no versículo 1. E isso traz a ideia de segurança, de libertação, pois Deus é aquele que dá segurança e provê libertação do perigo. É interessante porque aqui nós já vimos em alguns outros salmos que o salmista gosta muito de usar essa expressão rocha minha. Rocha dá a ideia de grandeza, dá a ideia de segurança, da ideia de proteção. Nos versículos diante, nós vemos que o salmista ele encontra razões para louvar ao Senhor. E aqui ele fala de Deus como o Criador de Israel, o Criador dos céus e da terra. Ele criou a nação e a redimiu. Ele também é o pastor desta nação e os israelitas como suas ovelhas. É o que ele fala no versículo 6. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Dos versículos 7, parte B ao 11, nós vemos agora aqui as razões para crer em Deus. Interessante que o contexto fala de Israel como um rebanho rebelde no passado. E isso levou o salmista a alertar o povo a evitar os pecados que resultaram nas peregrinações pelo deserto. Versículo 8, por exemplo, diz o texto: Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. O salmista aqui está voltando ao passado e trazendo a memória dos israelitas que um dia seus pais desobedeceram e tornaram-se incrédulos diante da promessa do Senhor. Meribá e Massá foram os lugares nos quais os salmistas ficaram incrédulos. Israel testou Deus, exigindo que ele provesse para eles de acordo com suas próprias vontades. Em todo o tempo, na peregrinação, o povo reclamava, murmurava, questionando: onde está o nosso Deus? Está o Senhor no meio de nós? E eles diziam que estavam até com saudades da terra do Egito, pois murmuravam dizendo que no deserto estavam passando fome, estavam sofrendo e passando necessidade. Tudo mentira, porque Deus sempre abençoou o seu povo com o maná. De dia protegendo o povo com a coluna de nuvem para protegê-los do sol, e à noite com a coluna de fogo para protegê-los das feras, assim também como do frio. Interessante é que mesmo vendo tudo isso, Israel continuou incrédulo. A nação estava cada vez mais se afastando do Senhor. E tudo isso revelou a ingratidão dos corações do povo. E isso levou Deus a ter sentenciado aquela geração a morrer no deserto. É o que o texto diz no verso 11. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
O próprio Deus falou para aquele povo: vocês não entrarão na terra prometida. Inclusive, nem o próprio Moisés entrou por ter desobedecido a Deus, e também Arão, assim como a sua irmã Miriam. Todos eles não entraram na terra prometida. Moisés, Deus só permitiu que ele pudesse ver, contemplar, mas não entrou. Por conta de quê? Da desobediência e muitas vezes da incredulidade do seu coração. É interessante, meus irmãos, que o escritor aos Hebreus também fala desse texto. Em Hebreus capítulo 3, o autor da carta, ele repete as mesmas palavras que estão aqui no Salmo 95, do verso 7 ao 11. E ali ele exorta os cristãos a crer em Deus e seguir em frente com fé. No verso 19 do capítulo 3 da carta aos Hebreus, o escritor diz: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. A consequência da incredulidade é exatamente não receber as bênçãos de Deus. Esse é o perigo da incredulidade e também da desobediência. É não desfrutar das bênçãos de Deus já aqui na terra. Por isso, queridos, este salmo é um lembrete de que o louvor a Deus precisa se conectar com confiança e obediência. Este salmo é um salmo de louvor que exalta a grandeza de Deus, mas também que torna visível a sua advertência. Por isso, lembre-se de que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé em Deus e nas suas bênçãos sobre nós, sobre o seu povo. Se você não é uma pessoa de fé, se você não tem exercitado a sua fé, busque a fazer isso. Seja uma pessoa de fé, busque obedecer ao Senhor, pois o perigo da incredulidade e da desobediência é morrer sem desfrutar das bênçãos do Senhor e ainda mais, sem entrar no gozo eterno, no lar celestial. Pois como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você tem sido uma pessoa de fé? Você acordou hoje com fé? Você vai dormir hoje com fé no seu coração? Fé nas promessas de Deus? Fé em Deus? Fé em saber que ainda que as coisas estejam difíceis, irão melhorar? Tenha fé. Busque fé. Sempre vemos Jesus curando as pessoas e relatando: a tua fé te salvou. Muitas vezes você tem vivido uma vida medíocre por falta de fé, por falta de confiança em Deus. Pense nisso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por este salmo que nos exorta a te louvarmos, a engrandecermos o teu santo nome, a contemplarmos a tua grandeza, Senhor, e os teus feitos sobre nós. Mas também este salmo é uma advertência para que não caiamos no mesmo erro que os nossos pais, que os nossos antepassados, que duvidaram e que pela sua incredulidade perderam de contemplar, de poder viver na terra prometida, a terra que manda leite e mel. Sabemos que hoje, Pai, a nossa terra prometida é o lar celestial. Por isso, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé muitas vezes. Dá-nos, ó Pai, um coração fervoroso e perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a termos fé, pois tu dissestes que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer àquele monte: vai para lá, e assim o será. Ó Pai, tua palavra também nos diz que sem fé é impossível te agradar. Não permita, Senhor, que andemos sem fé, mas que possamos sempre ter um coração cheio do teu Espírito, cheio de fé, cheio de esperança e confiança em dias melhores, sabendo que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos por este dia e te pedimos, Senhor, dá-nos fé, ajuda-nos, pois somos pequenos demais. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.